8h04. Bom dia para você que acompanha o Folha no Ar, primeira edição, aqui pela Folha FM, pelo streaming no Face também. Obrigado pela sua participação, interagindo ao vivo conosco hoje no programa, que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias. A gente tem a presença sempre importante e honrosa do professor Arthur Sofiati, ao vivo conosco. E na bancada também conosco hoje o jornalista Aloysio Abreu Barbosa. Voltamos com você, Aloysio. Nogueira, você fez uma observação aí no intervalo que eu acho que pode abrir esse bloco. Não quer perguntar a Sofiati, não? Sim, pode ser. Então, a observação que o Aloysio se refere é com relação à Índia, que é o novo epicentro aí dessa doença no mundo. E juntando, professor, tudo aquilo que esses especialistas nos passam, e a gente passa, o que a Luiz falou, a gente passa a entender um pouco mais, claro que, né, de forma superficial ainda, sobre tudo que está se passando. E o que me preocupa, além claro, evidentemente, que das mortes que, né, são irreparáveis, é essa perpetuação do vírus, e a coisa vai, né, criando novas. Aqui o professor Leandro Rabelo, né, o Aloysio, ele falava muito bem, muito claramente o que é essa criação dessas variantes, as mutações, como que elas são feitas. E aí, agora a Índia, que tem uma população de mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, devido principalmente aos festivais religiosos que aconteceram nos últimos dias lá, em que a população toda, praticamente toda, esteve, né, participando desses festivais, se transformou então num novo epicentro com 350 mil novos casos em um só dia, em 24 horas. Até o início do mês agora, a Índia tinha 190 mil óbitos. E agora está tendo uma média de 3 mil óbitos por dia. Como é que o senhor vê essa disparada aí da Índia e até que ponto o senhor se preocupa com isso também? Bom, primeiramente, vamos tentar estabelecer um padrão de disseminação do vírus pelo mundo. O que eu notei inicialmente é que os países do norte, os países ricos, China, União Europeia e Estados Unidos, foram mais afetados. Por quê? Porque a circulação em termos de transporte, aviação, entre essas três regiões do mundo, é muito mais forte. A gente viu que o Japão também entrou, porque está nessa área, mas o Japão teve bastante cuidado, ou pelo menos tomou os cuidados que entendia que eram necessários tomar. Então, os Estados Unidos despontaram como um país com o maior número de casos e o maior número de mortes. Isso porque a gente estava num governo também que não sabia muito bem o que agir, ou não queria agir. Então, quando a gente viu que o Biden assumiu, ele conseguiu colocar, de certa maneira, a casa em ordem, embora, claro, seja muito difícil acabar com o problema. A gente vê a Nova Zelândia, por exemplo. Quando chegou na Nova Zelândia, a primeira-ministra lá soube muito bem como agir com a questão. Quer dizer, teve firmeza, teve clareza, coisa que o Trump não quis ter, né, como o Bolsonaro também não. Então, primeiramente, o hemisfério norte. Depois, é claro, a gente esperava que no hemisfério sul, a pandemia se manifestasse de forma mais branda, porque as ligações com o norte não são tão intensas quanto esses países, essas áreas do norte. Mas entrando no sul, a gente vai primeiro ver situação social, desigualdade social muito grande em termos de distribuição de renda, hábitos muito antigos e muito arraigados em termos de comportamento, em termos religiosos, né? E também aí vai depender muito de como o governo lida. A gente está falando de países grandes, está falando de populações, de certa maneira, numerosas. É claro que o Brasil perde muito em termos de população para a Índia. O Brasil não chega a 1/5
da população indiana. Então, a Índia enfrenta esse grande problema. Primeiro, uma população muito numerosa, embora o país seja grande. Segundo, hábitos religiosos muito antigos e muito arraigados que dificultam o combate ao vírus, pelo menos por aquelas medidas preventivas de afastamento físico, de uso de máscara. Controlar uma população dessa é muito difícil, por mais competente que o governo seja, né? Eu acho também que o governo da Índia relaxou em alguma coisa. Então, eu acredito que hoje em dia a pandemia esteja mais forte nesses países do sul do que nos países do norte, que já estão combatendo bem, né? A vacina. A Índia é uma grande fabricante de vacina no mundo, mas está usando essas vacinas todas para atender a população indiana, que é muito numerosa. Isso já previa que fosse acontecer. Não haveria vacina para o mundo todo. Pensemos aqui, são 8 bilhões de pessoas no mundo todo. Não seria possível, em um ano, produzir tanta vacina assim. E olha que nós corremos bem na fabricação de vacina. Se fosse no caso da gripe espanhola, onde não houve nem vacina, ou se fosse há um século atrás, não seria possível fabricar com tanta rapidez as vacinas como a gente conseguiu produzir em tempo recorde e por vários laboratórios pesquisando. Né? Então, essa é uma questão, quer dizer, vai faltar vacina mesmo. Esses hábitos arraigados parece que voltam à tona depois de um tempo mais demorado de pandemia, porque as pessoas se cansam, né? Então vão para a rua. Aqui no Brasil a gente vai ver que isso não é uma questão só de classe média e classe alta. Não são só essas pessoas da classe média e da classe alta que vão fazer aglomerações festivas. A população mais baixa também faz, são os baile funks, né? Quer dizer, parece que cansa mesmo, né? E depois a gente tem um presidente que só dá sinais negativos, sinais extremamente confusos, né? E que dificultam muito. A gente não tem uma voz unificada, não tem a presença de um comando único nesse momento, que não precisaria ser um comando ditatorial, um comando que pelo menos fosse mais claro, como o Aloysio mencionou aí o caso do prefeito de Macaé, né? Quer dizer, saber o que fazer numa hora como essa, ter clareza, e não se cobrar ao mesmo tempo um êxito completo. É claro que não vai ser possível, não é isso que a gente está pedindo. A gente sabe que pessoas vão ser contaminadas, que vão ser internadas, que vão morrer, mas a gente sabe também que se os governos não sabem lidar com isso ou não querem lidar com isso, a situação vai ficar pior. Me parece que na Índia a gente deve atribuir isso ao fato de haver uma população muito grande, ao fato de haver muitas pessoas pobres, e ao fato de haver, assim, uma tradição milenar de práticas religiosas que demandam aglutinação, né, aglomeração, e que favorecem a disseminação. E mais ainda, né, quanto mais o vírus se disseminar, eu acho que isso qualquer médico sabe, e já deve ter, algum médico já deve ter falado no programa aí para vocês. Quanto mais a conta do vírus circular, mais o Darwin vai ser comprovado. Ou seja, as mutações que ocorrem e as novas variantes que podem, inclusive, escapar desse limite do vírus atual e exigir novas vacinas, novos tratamentos. Quer dizer, uma pandemia, uma epidemia dentro de outra epidemia. Porque aparecem vírus novos, né, que podem escapulir da capacidade que a vacina tem de imunizar. História é muito boa para olhar para o passado, né? A história não tem, por certo, a mesma... Não a ciência montada para isso, né? Olhar para o presente e tampouco projetar qual vai ser o olhar dela no futuro, né? Sim. Mas, enfim, nessa inversão, que é uma inversão da própria natureza da ciência, que é a sua ciência, como é que você acha que os pósteros vão olhar para a gente nesse período tão difícil, tão singular da humanidade,
e no Brasil? Porque a verdade é que, se você colocar aí grandes conflitos armados que o Brasil teve envolvido, Guerra do Paraguai, que foi o maior conflito armado da América do Sul, o Brasil foi protagonista. Nossa maior guerra civil, a Guerra de Canudos. Na Segunda Guerra Mundial, que o Brasil foi um país da América Latina, se envolveu naquele palco, na Europa, na Itália. Sim. Se somar os mortos das três, não dá um terço do que a gente já perdeu de Covid. De fato. Então, como é que você acha que os pósteres vão olhar para esse momento nosso? Olha, primeiramente, a gente tem que ver que as pessoas estão perdendo até a sensibilidade com os mortos, ou com a morte, na medida em que ela está se transformando em número, né? Quer dizer, isso fica assim, toca mais a quem perdeu um parente, um ente querido, um amigo, do que propriamente para a população que está vendo os números sendo divulgados pela imprensa, pela televisão, pelos jornais, porque é aquilo, morreu tanto, acaba se acostumando com isso, de uma certa maneira. Infelizmente, é isso que acontece. Agora, com as guerras, é uma coisa assim, mais impactante no momento. Então, a gente olha para essas guerras e fala, poxa, aconteceu isso tudo, foi uma tragédia, a gente condena o que os países fizeram. E eu acho que, com relação à pandemia atualmente, com relação ao Brasil, pelo menos, eu acho que vai haver uma crítica muito grande em função da incapacidade ou do negacionismo que reinou durante ela, gerando uma confusão muito grande, porque a gente vai ver que esse negacionismo não está presente só na área federal, está presente também nos municípios, está presente também nos estados, não tanto, porque eu acho que, não havendo quem fale, né, pelo governo federal, ou quem fale com firmeza na área federal, é claro que esse espaço vai ser ocupado por outras instâncias. E já foi ocupado pelos governadores, foi ocupado, de certa forma, pelos prefeitos também. Então, essa confusão toda que o Brasil enfrenta, eu acho que vai ser bastante criticada, assim como nós estamos fazendo uma revisão atual de muitas coisas e críticas que até que não cabem. Eu vi, por exemplo, uma crítica recente, uma revisão recente da Semana de Arte Moderna ou do modernismo no Brasil. Quer dizer, as críticas para mim não procediam porque não procedem. Por quê? Porque a gente quer que as pessoas daquele tempo tivessem um projeto de mundo, uma questão relacionada ao mundo, uma questão relacionada ao país, que não era presente entre eles. Por exemplo, o modernismo não levou em consideração os movimentos que existiam na Amazônia, ou que existiam no Rio Grande do Sul. Sim, isso não era muito claro. Então, não cabe cobrar uma questão que não estava colocada naquela época. Mas essa questão da pandemia está muito bem colocada hoje em dia. Eu acho que a revisão disso tudo, um distanciamento maior por parte dos historiadores, vai mostrar muita clareza o que aconteceu nessa época, que para mim foi a fase mais obscura, mais confusa, mais difícil que eu enfrentei na minha vida toda. Quer dizer, no curso de uma vida. É claro que eu comecei a perceber alguma coisa a partir dos anos 50. Percebi bem nos anos 60, eu acho que nem o regime militar teria uma incapacidade tão grande de lidar com uma pandemia como essa, como o governo atual está fazendo. Então a gente já está julgando e nem tem um distanciamento ainda. Esse distanciamento, no meu entendimento, vai revelar muito mais para a gente do que nós sabemos hoje em dia. Qual a sua expectativa, Sofiati? Começa amanhã a CPI da Covid. Qual a sua expectativa? Vai falando mais enquanto cidadão do que enquanto historiador, né? Eu acredito que não sei, a gente sabe qual é a história das CPIs no Brasil, né, de terminarem em pizza, como dizem, mas eu acho que vai ser um elemento mais centralizador do conhecimento e que vai trazer revelações, ou que vai consolidar, né, entendimentos
que não estão firmes ainda, como o papel do governo federal, dos ministros da saúde, de outras entidades ligadas ao governo federal, né? Mesmo de repasse de verba para governos estaduais, governos municipais, o que aconteceu com isso tudo, eu acho que isso vai ficar mais claro. O que vai resultar disso eu não sei. Eu sei que, em termos de conhecimento, essa CPI vai ajudar bastante. E acho que é uma medida, é uma iniciativa de centralização das informações. Faz pouca gente sabe, mas eu te conheço pessoalmente há muito tempo, quer dizer, seu pai é militar e você serviu o exército, chegou a suboficial, chegou a sargento. Além do conhecimento que você acumulou do papel das Forças Armadas e na própria formação do Brasil, né? Até a unicidade de um país, o Brasil como a Índia, que você citou, a China, os Estados Unidos, é um país continente, muito dessa unicidade que não se deu na América Espanhola, por exemplo, se deve ao papel das Forças Armadas. Embora também crimes como Canudos se devam também às Forças Armadas, né, contra o nosso próprio povo. Sim. Mas o Exército, ele vinha, em perspectiva histórica, recuperando o papel aos olhos da população, não pode ser muito desgastado no final da última ditadura militar, né? Terminou em 85, a fundação chamada Nova República, que parece que está chegando ao fim agora, com Bolsonaro. E Pazuello, no pior momento da pandemia, era o Exército ali, né? Você acha que o Exército vai sair muito chamuscado disso tudo, as Forças Armadas no geral? Não sei se muito chamuscado, mas chamuscado já está por conta de admitir que um oficial seu na ativa tem assumido a pasta da saúde, né? E eu acho que o Exército também está querendo se descolar um pouco do governo, de certa maneira, apesar de toda a interferência que o presidente tem feito nas Forças Armadas, principalmente no Exército, de onde ele saiu, né? E eu acho que ninguém queria que ele ficasse mais lá, nem queria que ele voltasse. Eu acho que chamuscado sim, mas não vai ser, pelo que eu vejo, não vai ser a mais chamuscada, não. Até porque os militares, como você falou, procuraram se descolar dessa imagem de um governo ditatorial durante 21 anos no Brasil, né? E não sei também como é que fica. Esse Bolsonaro é simplesmente um episódio fora da curva, ou se ele sepulta a Nova República. Não sei se há uma retomada mais adiante. Porque eu digo, eu posso ter crítica, eu sempre fui crítico, eu nunca tive paixões políticas, nunca tive paixões partidárias, nunca tive paixão por nenhum indivíduo, né? Sempre soube fazer crítica a eles todos, tanto assim que eu nunca aceitei ser de partido nenhum, embora tenha recebido convite num espectro muito grande que ia de Alair Ferreira até Walter Silva, até tendências muito mais à esquerda que me chamaram para isso, e eu me recusei, preferi continuar independente, o que não significa apolítico. Apartidário, sim, mas apolítico, não. Eu sou um social-democrata desde a década de 70, defendo isso, né? Como você falou, Luiz, eu acho que é preciso saber quem foi Keynes, é preciso saber quem foi Marshall, é preciso saber que esses economistas, ou essas pessoas, o Marshall era militar, sabiam muito bem que o Estado não pode cruzar os braços, nem pode ficar jogando contra as tendências da atualidade. Então, eu vejo que eu busco, eu espero que se construa uma social-democracia no Brasil, um Estado presente nos momentos necessários. É claro, não pode passar desse ponto, tem que ter limite também. Mas eu não vejo essa possibilidade tão próxima assim, não. Eu acho que eu vou morrer e não vou ver isso. Eu acho que Bolsonaro, de fato, representou um retrocesso bastante grande, apesar dos governos anteriores não terem sido assim, o que a gente esperava caminhar no sentido disso. Mas, por exemplo, eu acho que distribuição de renda
se tentou alguma coisa nesse sentido, né? E agora a gente perdeu isso tudo com a pandemia e perdeu isso tudo também com essa ausência do Estado em cuidar melhor da população. E eu vejo a China, por exemplo, a China tradicional. Qual era o papel do imperador? O imperador se orgulhava de cuidar da população, ser o grande pai da população. Bolsonaro parece aquela madrasta má dos contos de fada, né? Mas você citou aí vou citar dois generais, citou o Macho, só para o ouvinte, telespectador. Os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial tinha dois comandantes, um na frente de batalha, que era o general Eisenhower, e outro que ficava com o Roosevelt, o presidente nos Estados Unidos, que era o general Marshall. E tem até uma passagem que o Roosevelt ofereceu para o Marshall comandar o dia D, e ele não quis. Deixa com o Eisenhower, que o Eisenhower está tocando barco, deixa eu ficar aqui e ele fica lá. Foi uma operação anfíbia da história, né? O dia D, invasão da Normandia. E, acabada a guerra, o general Marshall concebeu, como o Sufete falou, muito base em Keynes, que eu citei na abertura aqui do Economista, em inglês, que eu citei aqui na abertura do programa, para reconstruir, sobretudo, a Alemanha e Japão, Alemanha Ocidental, né, e Japão, que saíram arrasados da guerra, e, de resto, toda a Europa, né, foram muito reconstruídos a partir do Plano Marshall, né. E esse tal outro general, esse não estadunidense, mas esse brasileiro, Sofiati, que foi exonerado. Bolsonaro, no fundo, aquele episódio do afastamento do alto comando das Forças Armadas no final de junho, foi para tirar o Edson Pujol, que era o comandante do Exército, né? E tirou o ministro da Defesa, e os três comandantes das três forças saíram em solidariedade ao antigo ministro da Defesa. E o Pujol, que era quem de fato o Bolsonaro queria tirar, porque nunca rezou na cartilha dele, e nunca deixou que a contaminação das Forças Armadas, sobretudo no Exército, fosse maior, o Pujol falou agora 5 dias atrás, sobre Pazuello. Pazuello se ferrou e ferrou o Exército. Aspas do general Edson Pujol. Mas deixa eu perguntar uma coisa a você, Sofiati. Você acha que seria capaz de afirmar, na sua perspectiva, que Bolsonaro tentou e tenta alcançar uma imunidade de rebanho que é um pouco delirante, já que é um vírus que, depois que ele infecta, ele pode reinfectar, e tem vários casos de reinfecção, a despeito da grande mortandade que saberia de antemão que isso causaria na população brasileira? Você acha que isso foi doloso? Eu acho que sim, porque ele partiu, assim, ele entendeu que essa imunidade de rebanho seria conseguida com a contaminação das pessoas, e quem morreu, morreu. Quem viveu é o forte. Quer dizer, é um darwinismo social bastante primário, que nem certas espécies animais adotam em termos de comportamento, né? Quando a gente vê, por exemplo, os babuínos saindo de um ponto elevado, atravessando uma planície para um outro ponto elevado, os machos formam 2 colunas, as fêmeas dos filhotes vão no centro, eles vão protegendo, né? Então, até entre eles existe, não vou dizer todos, mas existe um espírito de corpo de proteção. É claro que a gente não pode exigir que alcance um nível humano de proteção. Agora, essa de conseguir imunidade de rebanho sem vacina, né, jogando as pessoas em aglomerações, jogando as pessoas na rua, no trabalho, e deixando que elas se contaminem, e quem morreu, morreu, e quem viveu, viveu. Quer dizer, é aquilo que ele falou, né? Morreu, e daí? O que eu posso fazer? Né? Eu não sou coveiro. Né? Aquelas coisas todas que ele foi falando, mostrando que, de fato, há um desprezo. Ele despreza muito a vida. Ele quer, assim, a sociedade formada pelos mais fortes, pelos fortes, né? pelos mais aptos, coisa que Darwin dizia. Quem sobrevive é o apto, não é o mais apto. Né? Então, ele estava falando de animais e de plantas, enquanto que o Bolsonaro está falando de pessoas. Eu fico pensando, ele está falando de eugenia, né? Eugenia.
a sociedade mais militarizada da antiguidade talvez tenha sido Esparta, né? Que pegava o bebê quando era perfeito e jogava do alto do precipício. Mas eu fico pensando que uma sociedade que vivia para serviço militar como era espartana faria com o tenente que queria botar bomba no quartel. Eu fico pensando. De fato, isso não é uma forma assim, guardadas as devidas distâncias, proporções, não é uma forma de atuação, quer dizer, até antimilitar, né? Quer dizer, a forma individualista dentro das Forças Armadas que primam pela organização, pela hierarquia. É isso, eu acho que Bolsonaro, de fato, não era bem quisto nas Forças Armadas, e não sei como é que está a situação. Eu vi uma especialista falar, uma professora mineira. Não me interessa saber se há pessoas dentro das Forças Armadas que apoiam Bolsonaro, que simpatizam com ele. Eu quero saber se há fissuras nas Forças Armadas. Se essas fissuras podem permitir que ele avance um pouco mais em direção a um golpe ou ao fortalecimento do seu poder. Se ele vai ter apoio. Porque, em termos de condições objetivas, eu acho que, nesse momento, não. Eu não vejo apoio da imprensa, eu não vejo apoio, né, dos professores, da classe média do modo em geral, do Supremo. Eu não vejo nenhuma ameaça, tipo daquela que surgiu na Guerra Fria. Eu não vejo apoio dos Estados Unidos, então eu não vejo que golpe pode ser esse. Pode acontecer, mas é uma coisa meio esfarrapada. Perto do golpe de 64, é esfarrapado. Para terminar o bloco com 4 minutos do final dele, jogando aqui para a nossa realidade de campus, eu comentei aqui, quer dizer, partimos essa semana para a abertura integral do comércio, com as medidas de cuidado, de manter distanciamento 2 metros, álcool gel, máscara, mas abrimos para vamos abrir o comércio de vez, né? No momento em que parece que estamos chegando no Brasil, a nossa segunda onda de declínio, né? Estamos acabando o pior mês da pandemia, mas já declinando os casos. Mas ainda Campos, compara com Macaé, por exemplo, comparação que eu fiz, Campos tem 30 pessoas agora que não tem leito de UTI, né? Nesse exato momento. 30 pessoas. E é uma realidade muito pior do que os lockdowns que decretou com Rafael Diniz de junho a abril de 2020 e do que o que Vladimir decretou primeiro dele, agora na segunda quinzena de janeiro. Como é que você vê isso? Você não acha contradição? Eu acho sim. Eu acho que a gente, contextualizando, a gente talvez consiga entender melhor. Não acredito que Vladimir seja um negacionista e que seja favorável à abertura completa de tudo. Eu acho até que ele seria favorável a um lockdown, mas eu acho que ele sofre pressão também, e no final das contas parece que ele não tem uma resistência muito grande a essas pressões, que ele cede a essas pressões, né? E eu acho que o prefeito de Macaé tem muito mais clareza para tomar as medidas que ele tomou. Ou seja, não existe essa contradição entre economia e saúde. Se não houver boa saúde, não há boa economia. O que a gente tem que cuidar primeiro? A economia sem o ser humano não existe. Se o ser humano está doente, se o ser humano está hospitalizado, se ele está morrendo, a economia vai mal. Então, o que nós temos que fazer? Atacar primeiramente a saúde, a questão da saúde, que é mais importante, para a economia voltar ao normal. Então, se a gente ficar abrindo, o especialista da Universidade de Pelotas disse muito bem, o que a gente está precisando agora? Um lockdown não tão longo, nem essa coisa de lockdown, abre, fecha, mas um lockdown firme, forte, né? E vacina. 1,5 milhão de vacinados todo dia, para poder avançar com isso. Criar essa imunidade de rebanho pela vacina, e não jogando as pessoas assim em contato para que elas contraiam a doença e se hospitalizem e morram. Que é aquilo que eu falei
assim, muito rapidamente, né, o que Bolsonaro defende nessa questão de direito de ir e de vir, que é o direito constitucional, é o direito de ir para o hospital, o direito de vir para o cemitério. Então, me parece que o prefeito de Macaé está saindo melhor, bem melhor do que o prefeito de Campos, em função de ter muito mais clareza e ter muito mais firmeza nas políticas, nessa política que ele tem adotado de, primeiro, a saúde, depois a economia, porque a economia sem a saúde não funciona. Mas destacar que essas medidas de Macaé, elas aquecem a economia também, elas mantêm a economia viva, né? Elas garantem segurança alimentar e, ao mesmo tempo, porque você compra comida no município, né? Então, sim, claro. Dinheiro gira ali, né? Eu acho que um Paulo Guedes diria que isso é uma atitude socializante. E Paulo Guedes disse que leu 8 livros a respeito de cada um desses pensadores e criticou a defesa que alguém fez lá, que eu não me lembro quem foi, né, um general lá que falou do Marshall, falou, não foi Marshall, não. Eu já li 8 livros a respeito do Marshall, e 8 livros a respeito de cada ponto levantado aqui. Essas pessoas tinham muito mais clareza de que, nesse momento, o Estado não pode jogar tudo para a sociedade. Virem-se, morram, né? O Estado tem que assumir um papel importante. Aí, isso não é intervencionismo definitivo, isso não é uma atitude comunista, né? Falta essa clareza de perceber isso, né? Que, na verdade, tanto o Marshall quanto o Keynes estavam trabalhando em benefício de uma economia de mercado. É isso que eles estavam fazendo. Está havendo desemprego nos Estados Unidos por conta da crise de 29? Sim, o que nós vamos fazer? O Estado vai promover frente de trabalho, vai criar emprego. Está havendo o que nos Estados, na Europa? Está havendo crise econômica por conta da guerra, crise social. Os Estados Unidos vão injetar dinheiro nessa economia para não deixar que essa economia caia na esfera comunista. Muito simples. Provavelmente o Roosevelt, o general Marshall e Keynes seriam chamados de comunistas pelos bolsonaristas, pela maioria deles, pelo menos, né? Gosto de ler mais um pouco para saber quem foram os 3, né? Mas enfim. Pois é. Vamos lá, Nogueira? Vamos lá, 8h37. Tem várias intervenções aqui na nossa página. Sempre bom ouvir o professor Sofiati, Sandro Fabiano de Paula, tem Mário Filho também, professor Aristides, nosso Don Quixote aqui no meio ambiente local. Enfim, várias pessoas aí abraçando o senhor, professor. Obrigado. Tá certo. Não chama de Quixote, não, que às vezes eu escrevi um artigo elogiando ele chamando de Quixote. Ele ficou pau comigo. Falou que ele era ele era pragmático. Aí eu pedi desculpa, falei, não brinco. Mas a questão é que eu reconheço que eu fui vencido, né, pela insistência das pessoas. Hoje, tanto assim que eu criei um blog que ninguém lê, só para organizar a minha vida, chamado O Coisinha da Ecologia. Porque as pessoas passam por mim, vem cá, você não é o Coisinha da Ecologia? Aí... me diz uma coisa, olha só, você que entende disso, eu estou com muita barata na minha casa, que eu faço fala, olha, o senhor faz o seguinte, o senhor vai ao CCZ, porque eu não entendo muito de barata, não. Então, eu vi você na televisão, você não é o Coisinha da Ecologia? Sim, eu vi você lá falando. Eu falei, tá certo, obrigado. Eu falei o quê? Isso eu não sei direito, isso eu não sei, mas eu sei que você estava lá. Então eu sou o Coisinha da Ecologia. Eu botei o nome do blog que ninguém lê, só eu, o nome de O Coisinha da Ecologia. Tá certo. Tem que ensinar para as pessoas o plano macho do chinelo. Matar barato. Porque no grito a turma tenta, mas não aguenta não. Mas na barata não morre não. Eu vejo de gente... Aqui, Sandra Martins também aqui, bom dia a todos da Folha FM, ligado em São João da Barra. Ligado aqui no entrevista do Sofiati. Mas vamos lá, vamos pro intervalo. Vamos lá, 8h39, voltamos em instantes com o Folha no Ar, primeira edição.
ao vivo no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias. Problemas difíceis precisam